Romanos 4, versículos de 13 a 15, na NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Amém? Apenas esses 3 versículos. Esses versículos aqui, irmãos, a gente está já estudando o capítulo 4, enfim, Romanos, já há alguns domingos e semanas aqui na igreja. E essa parte que nós lemos hoje, esse texto, ensina, e toda a Bíblia ensina, que nós temos 2 futuros possíveis à nossa frente. Um é herdar o mundo, o outro é herdar a ira. 2 caminhos. Não tem uma terceira via. E o que quer dizer isso? Veja o versículo 13. Uma promessa a Abraão ou a seus descendentes, e diz que ele seria o herdeiro do mundo, e isso atinge a descendência de Abraão. E aí a gente sabe pelos versículos 11 e 12, eu te convido a ficar com o texto aberto aí, da palavra de Deus com você, ou de maneira digital, ou no texto impresso. Versículos 11 e 12, que a gente meditou anteriormente, diz que os descendentes de Abraão não são apenas o povo judeu. Está dizendo a respeito de todos aqueles que têm a fé de Abraão. Então você pode ou não estar entre esse número. Há uma possibilidade aqui, para alguns já está definido, mas está ou não dentro. E não tem alguém que talvez esteja. Ou venha estar. Você é ou não é? Não estou estudando a respeito de me tornar. Você está pensando a respeito, você não é. E aí a gente vê no versículo 15, esse texto falando sobre que a lei produz a ira, e aí é o resultado disso. Se você viver sob a lei, herdará a ira. Então vamos tentar entender isso. Porque talvez tenha alguém aqui hoje, ouvindo a mensagem, que talvez para você, olha, para mim isso daí não é verdade. Para mim, eu acho que a gente morre, chega nessa vida, morre e acabou, pronto. Não tem esse papo de céu, não tem nada a respeito de inferno, esse papo de herdar um mundo ou herdar a ira faz sentido nenhum. E talvez você pense que aqui é um texto que o apóstolo Paulo não sabe o que está dizendo, se é que existiu um tal apóstolo Paulo. Talvez é isso que está no teu coração. Ou talvez você aqui, que até crê na palavra de Deus, ou crê que existe ou existiu Paulo na história, mas talvez você também pense que, olha, eu acho que Deus não pode ser assim tão sério ou tão rígido, que todo mundo um dia ou vai para o céu ou vai para o inferno. E se todos irão para o céu no final das contas? Porque Deus é misericordioso. Ele não pode ter uma tal de ira que dure para sempre. Não soa para o meu coração um Deus de amor e que seja tão justo ou tão inflexível assim. Irmãos, talvez sejam perguntas verdadeiras no coração de alguém aqui, mas eu quero que a gente fique com a palavra aqui que a gente está lendo. E nessa continuação que a gente está lendo de Romanos desde o capítulo 1. Por isso que eu quero mais um domingo aproveitar e pedir para você te encorajar na leitura de Romanos. Então, se nós estamos no capítulo 4, leia capítulo 1, 2, 3 e 4 novamente para o teu coração, para lembrar aquilo que Paulo está falando, aquilo que a gente está aprendendo aqui a cada encontro. Mas uma coisa, eu acho que a gente pode concordar. Estar pronto para encontrar Deus é a principal tarefa nossa na vida. Está respirando hoje? Respira aí fundo. Faz aquele exercício de inspirar e expirar aí. Tem fôlego de vida em você? Então você junto comigo. Se há algo que é importante para a nossa vida hoje é estar preparado. Estar pronto. Esteja pronto
para um dia estar diante de Deus. Agora, esse texto, 3 curtos versículos, mas a gente pode observar e aprender algumas coisas muito sérias para a gente hoje, a partir dos versículos 13, 14 e 15 de Romanos 4. Então vamos tentar aprender aqui alguns princípios para a nossa vida. Vamos fazer a leitura de novo do versículo 14 e 15. Presta atenção, que Paulo diz assim: pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Então percebe que ele está falando de lei, da lei. Mas tem uma expressão que ele está usando a lei aqui de uma maneira bem específica. Aqui lei não quer dizer todo o Antigo Testamento, não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo não está chamando de lei também os livros ali, os 5 livros do início do Antigo Testamento de Moisés, que também às vezes é chamado de lei, Torá ou Pentateuco. E a gente sabe disso porque essa lei com a promessa de Deus, aqui, isso que ele está falando sobre Abraão, nesse texto, começa ali em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Porque ali fala que Abraão creu. E ele, ali a gente tem, é um texto dentro da Torá, Pentateuco, ou lei, mas Paulo vai dizer sobre lei de uma forma mais restrita, porque ele vai falar na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 17, o texto ali de Gálatas diz assim: a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Que lei é essa? Está falando dos 10 mandamentos. Está falando daquela lei do Monte Sinai, que veio centenas de anos depois da promessa feita a Abraão. Então essa lei mosaica dada no Monte Sinai, que é assim que a gente expressa, né, nos textos daí bíblicos, tem promessas, tem provisões de perdão, até porque a gente tem uma versão mais curta e uma versão mais prolongada ali dos 10 mandamentos. Essa lei, quando você quiser olhar na sua Bíblia, Êxodo capítulo 34, mas é interessante que Paulo também vai falar de uma lei de mandamentos na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 15. A gente não tem tempo de ler, mas estou citando aqui para você entender que essa palavra lei tem conotações diversas aqui nos textos do Antigo e do Novo Testamento. E Paulo vai dizer em Efésios 2,15, uma lei de mandamentos que está dentro dessa lei mosaica, que é algo mais amplo, mas aí ele vai falar sobre esse tal mandamento. A gente vai ver daqui a pouquinho em Romanos capítulo 7, versículos 8 a 13, nós vamos chegar nesse capítulo. E Paulo tem aqui em mente, ao falar de lei, ele está falando sobre os 10 mandamentos. E ele diz no versículo 15, a lei produz a ira. E ele quer dizer aqui que quando a lei ordena certo tipo de comportamento, ela deixa claro o que é certo ou errado, a desobediência traz a ira. Por isso que, de algum modo, todos nós hoje somos desobedientes. E é o que ele vai apontar em Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, falando sobre tudo aquilo que o pecado, a desobediência produz. Agora, se a gente for tentar assegurar, afirmar a nossa vida eterna, as promessas do Senhor para nós, usando a lei dos mandamentos, ele diz, isso daí não vai dar certo não. Porque a lei ela vai produzir a ira de Deus. Ninguém aqui vai conseguir cumprir coisa alguma. Tenta. A gente não consegue ficar dentro da lei nem um dia sequer. E é interessante, quando você está no versículo 15 desse capítulo que nós lemos hoje, Romanos 4, ele sublinha aqui como isso acontece, que ele fala, e onde não há lei, não há transgressão. Ah, se não tivesse a lei. Ah, se essa lei não tivesse entrado ali. E aqui ele está falando desses 430 anos após a promessa de Abraão. Todos os tipos de ações, atitudes, aquilo que a gente vê como atitude pecaminosa hoje.
talvez passasse despercebido se não houvesse a tal lei, nenhum mandamento específico para a gente quebrar, para cada um de nós violar. Só que, quando a lei entra em vigor, aliás, dá uma série de mensagens hoje bem atual, para você entender como os 10 mandamentos é o que hoje fica explícito à desordem da nossa sociedade, desse tal mundo moderno. E não é interessante que você vê pessoas clamando por ordem e não vê aquilo que está quebrado? As pessoas hoje clamam por ordem. O mundo não quer o caos. As pessoas querem orientação, direção, mas não prestam atenção. Nós vamos voltar para o texto. A lei em vigor, o conhecimento do pecado, o que faz? Explode, ressalta, vem com mais força ainda tudo aquilo que está sendo produzido pela tal lei. O que Paulo vai dizer? Aquilo que estava morto, quando é trazido à luz por alguma violação, transgressão, desobediência específica de uma ordem explícita, manifesta. É por isso que, antes da lei, hoje, Dia das Mães, se um adolescente ou uma criança desobedecesse a sua mãe ou seu pai, antes da lei, talvez passasse despercebido. Mas quando temos na lei, em Êxodo 20, versículo 12, honra teu pai e tua mãe, agora, cada ato de desrespeito, cada caminhada contra essa palavra, fica explícito que é uma desobediência. Fica claro que algo está sendo quebrado. É por isso que Paulo vai explicar essa função da lei em vários lugares, aqui em Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 20, ele diz que, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Olha o que ele vai dizer daqui a alguns dias, daqui a alguns domingos a gente vai estar nesse texto, Romanos 5, 20. Ele diz, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Aí mais para frente, Romanos capítulo 7, versículos 12 e 13, ele diz, de fato a lei é santa, e o mandamento é santo e justo e bom. E aí no versículo 13 ele diz, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse, olha como a NVI fala, extremamente pecaminoso. E esse é o ponto do nosso texto hoje, Romanos 4,15, quer afirmar e falar e mostrar para nós, através da lei, quer dizer, através dos mandamentos, aquele pecado, aquilo que estava adormecido em nossa vida, agora não é apenas exposto, revelado, é despertado, irmãos. É algo, como Paulo vai dizer, extremamente pecaminoso. Fica claro aqui. Por isso que o ponto principal aqui nesse versículo 15, que tem ligação com os versículos 13 e 14, que antecedem aqui, a gente meditou semana passda, é a lei dos mandamentos, longe de nos ajudar a garantir a nossa herança do mundo, ela provoca a ira. Ela torna o nosso pecado mais claro, mais óbvio ainda. Por isso que o versículo 15 está na sequência do versículo 14, lógico. Quer dizer, se você tentar basear sua posição correta diante de Deus, a sua herança nesse mundo, porque você observa a lei, os mandamentos, ai, você vai anular a fé, você vai anular a promessa. Porque é pela graça que a gente está aqui hoje, diante do Senhor. Não é porque você seguiu a cartilha da igreja que você nasceu. Não é porque você contribuiu com regularidade desde o momento da tua conversão. Não é sobre aquilo que você fez. É sobre promessa. É sobre fé. É sobre o que Deus fez em Cristo Jesus e você recebeu pela fé, pela graça, pela misericórdia. Por isso que esse texto desperta para cada um de nós aqui, sobre cada um aqui ser lembrado sobre
crer no Evangelho. Crer em Cristo Jesus e se alegrar, se deleitar nas boas novas que a justiça da fé, que é o versículo 13, não é a justiça que você pratica em obediência à lei dos mandamentos, mas é a justiça de Deus em Cristo, que agora é colocada sobre nós, é imputada a você somente pela fé. Irmãos, hoje é para a gente afirmar 3 pequenos versículos desse texto, para você entender que você está diante do Senhor pela graça de Jesus. Não é porque você acertou agora finalmente o grupo religioso que você pertence. Não é porque você acertou a religião a seguir. É porque você colocou a sua fé em Cristo. É isso que importa. Mas vamos continuar. Versículo 13 deixa claro que essa herança do mundo chega até nós de forma alguma através da lei dos mandamentos. Ela chega até nós através da justiça da fé. Versículo 13 mostra que essa promessa a Abraão, aos seus descendentes, diz que ele seria herdeiro do mundo, não foi feita pela lei, mas pela justiça da fé. Versículo 13. E a gente sabe um pouquinho antes, nos versículos 9 e 11, porque fala dessa justiça da fé, que é mencionado em Romanos 4, 13, versículos 9 e 11, já fala sobre isso, sobre essa justiça imputada. Quer dizer, não é uma justiça porque eu obedeci, é uma justiça que Deus colocou sobre mim por causa de Cristo. Nós cumprimos agora algo diante do Senhor, mas não é porque eu faço algo. O Senhor fez em Cristo Jesus pela minha vida e eu creio. Isso eu afirmo, eu recebo. Isso sim, eu recebo, Senhor. Porque Deus acreditou isso na nossa conta, na minha conta. Versículo 9, a segunda parte, a fé foi creditada a Abraão como justiça. Versículo 11 diz que isso aconteceu com Abraão enquanto ele era incircunciso, para que ele pudesse ser o pai de todos os que creem. E a última parte ali do versículo, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. Irmãos, eu estou falando sobre isso porque há uma bagunça no meio evangélico ao qual nós pertencemos e nos identificamos como uma igreja batista, de fé protestante, temos as nossas raízes na reforma protestante também, nenhum problema com isso, mas quanta bagunça é no nosso meio com os textos bíblicos que viram uma confusão e sobre o fazer, e faz daqui, e faz de lá, e dá daqui, eu quero, e não sei o quê, e a gente precisa limpar essa bagunça e saber, estou aqui pela fé, pela graça, por aquilo que Deus fez em Cristo Jesus e agora imputou para mim, creditou para mim. Ah, isso muda a minha maneira de adorar a Deus. Isso muda a minha maneira de chegar aqui a cada ajuntamento, a cada culto, mesmo que, sim, tem dias que a gente chega aqui moído por alguma circunstância, não é verdade? Tem dias que a gente chega aqui para adorar a Deus e aconteceu algo no caminho, não só do dia, da manhã, do domingo, mas aconteceu algo no caminho entre um domingo e o outro. Sim, Deus sabe disso, mas não deixa isso roubar uma verdade da nossa fé. Deus nos creditou, nos imputou a sua justiça, independente do abalo no teu coração, e por alguma notícia, alguma situação que tem nome, e que o Senhor vai tratar também disso, e está tratando no teu coração e na tua vida. Mas lembra da palavra de Deus. Você não fez coisa alguma para merecer a graça e a misericórdia do Senhor. Jesus fez. E se Jesus fez, por causa dele, agora eu também faço. Por causa dele, eu também perdoo quem me ofendeu. Por causa dele, eu prossigo. Por causa dele, eu caminho na igreja do Senhor, comprada no sangue de Jesus. E aí eu chego aqui, numa igreja imperfeita, com relacionamentos imperfeitos, mas que Deus tem salvo, tem agido, tem transformado, tem trabalhado, tem sustentado. E o que a gente faz, igreja? A gente prossegue. A gente dá o próximo passo. A gente caminha, porque é pela graça que a gente caminha. Mas isso que eu estou falando, a gente vive.
A gente coloca em prática. Amém? Justiça da fé. Final do versículo 4, capítulo 4, versículo 13 de Romanos. Justiça imputada de Deus, creditada em nossa conta por causa da fé. Está lá em Romanos 3, que a gente já passou por Romanos 3. Quer dizer, o significado do versículo 13 de hoje é que essa promessa futura de herdar o mundo é baseada na justiça de Deus, creditada a nós, e não tem nada a ver com o nosso desempenho religioso. Não tem nada a ver com o nosso desempenho da nossa própria justiça. Ai de mim. Ai de mim, se for minha própria justiça, misericórdia, irmãos. Quão distante eu estou de cumprir alguma coisa. Mas não, justiça de Deus creditada a nós. Agora isso levanta a questão para a gente tentar aqui compreender, porque tem sim muitos textos da Bíblia que mostram essa tal nossa herança futura de vida eterna, em certo sentido, mostra que nosso comportamento muda. Que a nossa vida vivida em ação, algo é impactado, algo acontece. Não, nós não temos perfeição nessa vida. Mas algo acontece na direção que a gente está caminhando. A maneira como a gente está caminhando. Algo mudou nesse percurso. E aí a gente pode olhar para a vida desse Abraão que o texto aqui fala, porque a vida de Abraão é um exemplo para nós. Porque aqui é o exemplo, inclusive, de Paulo, que ele fala sobre herdar a promessa pela justiça da fé, e citando Abraão. Então vamos lembrar que, lembra aquele Abraão que ele oferece o seu filho Isaque em Gênesis capítulo 22, e aí Deus intervém ali, poupa o menino, substitui ali o menino que seria sacrificado por um carneiro, e aí ele dá a Abraão, novamente, ele reforça ali a promessa, mas com uma reviravolta, porque isso está em Gênesis capítulo 22, versículos 16 a 18, e aí nesses versículos, Gênesis 22, 16 a 18, duas vezes aqui, Deus vai dizer a Abraão sobre ele herdar a promessa por causa da sua obediência. Não está contradizendo a fé, mas também está junto. Olha que Deus diz a Abraão, Gênesis 22, 16, e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, como é que a gente concilia a herança da promessa vir a Abraão, porque obedeceu à voz do Senhor, como diz esse texto? E ainda assim, Paulo diz em Romanos 4,13 que foi através da justiça da fé que foi creditada a Abraão gratuitamente por Deus aqui, isso tudo. E com Gênesis 15,6 que diz que Abraão creu, né? Irmãos, não tem conflito aqui nesses textos. Porque o único fundamento aqui, a base do compromisso de Deus dar a Abraão a herança do mundo, é a própria justiça de Deus que foi provida a Abraão por meio de Jesus. E isso foi creditado a Abraão aqui somente através da fé. A base da confiança de Abraão aqui, de que Deus certamente o tornaria herdeiro do mundo, é a fé, aquilo que Deus fez. E a autenticidade da fé de Abraão, aqui demonstrada, ou ela é validada, porque tem atos de obediência. Não é só uma fé que fica solta, fragilizada. Ela é afirmada, ela é vivida, ela é obedecida. Por isso que não é sobre falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É viver essa declaração. Não é só sobre falar que Jesus é meu Senhor e Salvador. É viver essa declaração. É pela fé, é pela graça, mas eu vivo. Eu obedeço. A minha vida é impactada, ela é transformada. Algo acontece, não é no abstrato. É eu falar que eu amo ao Senhor,
mas eu não amo a igreja. Sabe aquela frase bonitinha de... Bonitinha não, horrível, né? De internet. Eu amo o Senhor, mas o meu problema é com a igreja. Não, o teu problema é com o Senhor. O teu problema é que você está com uma distorção da maneira de viver esse amor ao Senhor. Você ama o Senhor e convive com a igreja que o Senhor ama. E Ele enviou o seu Filho para morrer por ela. Irmãos, por favor, eu não estou falando sobre a ignorância nossa de alguns conflitos que a gente tem no nosso meio aqui por causa da nossa desobediência entre nós mesmos. Essa igreja complicada que a gente vive porque é feita de gente real. Né? Aqui não é a turma da Mônica e todo mundo, né, caminhando, unidos, somos amigos para sempre. Não é isso. Aqui é gente, Deus está trabalhando. Gente que chegou aqui soberba. Gente que chegou aqui arrogante. Gente que chegou aqui, Senhor, senhora de si. Gente que chegou aqui, mas aí a graça do Senhor alcançou. Gente que chegou aqui dependente químico. Gente que chegou aqui com casamento quebrado. Gente que chegou aqui com vícios. Gente que chegou aqui com a mente toda detonada. Gente que chegou aqui fracassada. Quando eu falo de gente que chegou aqui, não no prédio, gente que chegou diante da igreja do Senhor, onde pode ser 2 ou 3 ou mais reunidos em nome do Senhor, onde havia povo de Deus. Mas aqui, vamos usar essa expressão aqui, porque aqui é palpável. Gente que chegou aqui, porque aqui também é real, nesses 12 anos que o Senhor tem nos abençoado para congregarmos, e Deus permitindo, mês de junho, vamos celebrar 13 anos de igreja, e quantas histórias e tantas situações diferentes que Deus permitiu chegar aqui, ou passar por aqui, e hoje essa é a nossa realidade. Esse raio-x de hoje aqui, esse aqui é o nosso grupo hoje. Mas um grupo que, ai de mim, tentar saber exatamente como é que Deus te trouxe aqui, com todos os pormenores, eu não sei. Mas eu só sei que o Senhor te trouxe aqui. E se o Senhor te trouxe aqui, a graça do Senhor que eu tenho visto na vida de muitos aqui, da maioria que se reúne aqui no corredor, aqui servindo, aqui, enfim, na multidão de situações que nós temos aqui, eu tenho visto o Senhor agir, eu tenho visto o Senhor transformar. Eu sou testemunha de mudança na vida de lares, de famílias, de cônjuges, de filhos, no caminhar aqui da igreja nos últimos 12 anos, em crianças crescendo, hoje se tornando nossos juniores, adolescentes, jovens, adultos, jovens casais, pessoas que casaram aqui no nosso meio. E gente que Deus já levou para outros locais, inclusive, que vá na graça do Senhor. Mas tem sido Deus agir. Mas há uma complexidade absurda nesse Deus agir. Cai de mim querer controlar esse negócio, porque às vezes eu chego aqui e sim, eu fico perturbado com algumas situações que a gente vive. Sim, eu fico perturbado com algumas histórias que eu escuto. Sim, eu fico às vezes indignado com algumas coisas que eu vejo, porque não é do meu jeito. Isso acontece no meu coração também, porque o meu coração também é perturbado, com um monte de coisa. Mas ao mesmo tempo eu lembro, mas Senhor, eu estou aqui pela graça, assim como meu irmão. Então às vezes a gente precisa conversar, às vezes a gente precisa simplesmente passar junto. E a gente fica com a conversa para depois. Mas aqui é a igreja. É a igreja que o Senhor ama e morreu por ela. E eu faço parte. Bendito seja o Senhor que me alcançou. Porque eu tenho que lembrar que o Senhor me alcançou um dia. Um dia eu estava perdido. Não é sobre o que eu tinha lido da Bíblia, o quanto eu conhecia já do Evangelho, porque eu tinha nascido num lar evangélico, coisa e tal. Um dia eu precisei entender que Jesus é meu Senhor e Salvador. E Ele havia morrido por mim quando eu ainda era pecador. Foi antes de eu fazer qualquer coisa. E isso foi creditado a mim, porque hoje eu sou herdeiro também de Abraão. Dessas promessas a Abraão. Então, irmãos, o Evangelho é grande demais. E é misericordioso demais. Por isso que ele alcança a todos, absolutamente todos nós hoje. Mas a gente precisa lembrar que cada um de nós está aqui. Deus tem tratado isso e aquilo outro. Mas todos nós estamos sendo tratados pelo Evangelho do Senhor. Dia a dia. Porque entre um domingo e o outro, estamos vivendo esse mundo caído. Entre o domingo e o outro, nós estamos vivendo um mundo de injustiça. Entre o domingo e o outro, a chuva que cai no sul, caiu sobre crente e sobre o não crente.
A chuva que caiu no sul caiu sobre o pentecostal e o tradicional. A chuva que caiu no sul caiu sobre o neopentecostal, que não amarrou nada, e aquele também cético que agora fica abalado. A chuva caiu, irmão, sobre todos, assim como o sol hoje está brilhando na nossa cidade, na nossa cabeça. E o que eu fiz para contribuir com o sol que está aqui em São Paulo hoje, num Dia das Mães bonito? Eu oro para que você possa desfrutar de uma mesa saudável, um tempo de paz no teu coração. Sim, temos uma situação de calamidade no nosso país, então há essa mistura, mas essa mistura sempre vai ter sentimentos e situações, porque esse mundo está caído, mas fica firme, há uma promessa do Senhor, que há um limite. Ao dia do basta do Senhor, e esse dia se aproxima. Irmãos, você que está em Cristo Jesus, por favor, não distorce o que eu estou falando, misericórdia. Mas ao mesmo tempo, uma igreja que está 2000 anos mais próximas das promessas de Jesus serem plenamente cumpridas, a gente não olha para o que está acontecendo no sul e simplesmente olha como uma calamidade por causa da mudança climática e tudo mais. Sim, também. Pode ser também. Por favor, ninguém precisa ficar com teorias. Não é isso que a gente precisa agora. Mas ao mesmo tempo, olhar, é tempo de arrependimento. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de expressar misericórdia e amor. Por isso que eu digo, se não começar na igreja, você espera que comece por Brasília? Se não começar por você, fazendo algo de amor, você quer que comece pelas canetas dos ministérios, que só esperam uma oportunidade de desgraça para fazer alguma besteira com tudo isso? Você espera que do mal o bem e a misericórdia alcance quem está devastado agora? Não, começa pela igreja. Começa por nós. E por onde que eu vou daqui? Irmãos, porque Abraão, ele demonstra aquilo que ele afirma sobre Deus. Aquilo que ele ouviu de promessa que ele creu, agora ele vive isso. Sim, ele duvidou. Sim, ele teve medo. Sim, ele mentiu, inclusive, na sua vida. Mas ainda assim, com ele que Deus prometeu e começou essas promessas do povo e tudo mais. E você é o que hoje? Cumprimento dessas promessas. O que é a igreja por meio dos séculos e séculos? Cumprimento dessas promessas. Herdeiro, agora, por causa daquilo que o Senhor creditou a Abraão. Mas aquilo que ele creu, ele validou com atos de obediência. Porque a fé de Abraão era real. É por isso que a nossa fé, ela se concretiza amando, servindo, perseverando. E numa época que todo mundo desiste, todo mundo é abalado com qualquer coisa, todo mundo, a primeira luta, já se afunda no colchão. A fé em Cristo Jesus me dá uma postura diferente para isso. Não de Rambo gospel. Não, é de saber que é por causa do Senhor. É por causa da misericórdia de Deus, mas eu estou firme. Se você me encontrar desmoronando em algum canto, que a igreja do Senhor venha em misericórdia e venha me sustentar junto. Porque igreja é isso, irmãos. Não é para afundar aquele que já está no cantinho e passar por cima, da última passada ali, encerrar. Não. A gente, em dois ali, aquela brasa está quase se apagando. Aí o que você faz no churrasco? Daqui a pouco eu vou fazer essa prática. Na hora que estiver quase ali, vamos colocar mais carvão aqui. Você vai jogar água. O que você vai fazer para a brasa pegar fogo? Você se afasta de onde tem um pouquinho de chama, ou você traz todo mundo para próximo daquela chama para a coisa pegar de novo? Quer dizer, o coração está abalado, eu me afasto da igreja. Ou meu coração está abalado, agora para a igreja que eu vou. Porque se eu me afastar, esse negócio que já está ruim, vai acontecer o quê? Vai apagar. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou com aquele grupo que está orando. Eu vou com aquele grupo que está diante da palavra de Deus. Eu vou com aquele grupo que está cantando e exaltando ao Senhor. Mas eu vou também me mover. E se eu não me mover, irmãos, me arrasta. Vem na minha direção, me convida,
me chama. Essa dinâmica de igreja, meus irmãos. Sabe que quando alguém te convida, vamos lá para aquele culto, vamos para aquele encontro, vamos para aquele PG, vamos para aquela reunião. Irmãos, é só um pretexto para te trazer para a brasa. Para ficar junto. Fica junto. Fica junto em nome de Jesus. Porque o problema não, é só hoje. Não é só uma ausência. Não é só um negócio. Não. Misericórdia, Senhor. Me guarda. Mas eu quero viver em obediência, me caminhar de fé. Porque, irmãos, presta atenção. O fruto não faz a árvore boa. É a árvore boa que dá o bom fruto. O fruto vai vir. Agora, se vai ser bom fruto, tem a ver com a árvore. É a árvore que vai produzir fruto. É João capítulo 15, meu irmão. Permaneça em Cristo. Nós não somos a árvore. É a videira. Fica ali, permanece ali. O fruto é de Cristo. É de permanecer em Cristo, mas fica ali. Por quê? Porque os dias são difíceis, os dias são de luta. Mas no meio dos dias de luta, Deus dá um sol aqui. Deus manda um raio ali de luz também. Tem raio que é para detonar tudo também, porque outro tipo de raio pode cair também. Mas ao mesmo tempo, fica no Senhor, permanece no Senhor. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar, Paulo vai nos mostrar, e outros textos do Novo Testamento vão nos mostrar, temos uma necessidade, a gente precisa ter um fruto da nossa fé. A nossa fé, ela vai ser completada ali. Ela vai ser manifestada ali, na realidade da vida. É o significado evangélico aqui de Romanos capítulo 4, versículo 13. Temos essa tal herança futura do mundo, que não é através da lei, mas é através da justiça da fé. Amém, irmãos? Então que fique claro, por que eu estou aqui servindo? Não é porque me faltou opção de trabalho. Estou aqui servindo porque Deus me chamou. Porque Deus me deu a oportunidade. Porque é bom. Porque eu quero viver aquilo que eu creio. Eu quero colocar meus pés naquilo que o Senhor está fazendo. E falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. O que tirou da cama você hoje? Que seja um ato de obediência, porque o Senhor nos chama a adorá-lo, a nos reunirmos como igreja dele. Você que está em crise, você que não está na crise hoje, louvado seja o nome do Senhor. Mas você vem no ato de obediência como igreja do Senhor para viver, para manifestar. É o que Paulo vai falar em 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé, porque tem maus combates. Então escolha as batalhas. Tem batalha que não vale a pena, mas tem o bom combate da fé. Fica firme nessa verdade. Irmãos, sim, entenda uma coisa, e não vamos avacalhar com isso não, por favor. Há falhas na nossa obediência. Há falhas em nós. Mas cada falha em nós nos leva para a cruz de Cristo. Cada falha em nós, igreja, possa nos levar aos pés do Senhor. Porque, de novo, eu quero bater nessa tecla. Perfeição, só quando Jesus falar que completou a obra. Isso ele não fez ainda. Está quase lá. Porque os sinais dos tempos estão diante de nós. Os sinais estão aí. Mas as falhas da nossa obediência te afastam do povo de Deus, te afastam da igreja do Senhor, te tira para longe do Senhor. Não. As falhas da nossa obediência sempre nos levam para a cruz, onde a gente vê o perdão de Deus. A gente vê ali porções de esperança e misericórdia do Senhor sendo derramadas. Não fica firme onde as misericórdias do Senhor são derramadas diante de nós. Hoje é dia disso, irmãos. Sabe aquilo que é obra da carne?
Leva para o Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor seja abundante na tua vida. É o que a gente tem feito, irmãos. Mais um convite para você que está aqui na igreja, que está caminhando com a gente recentemente. Enfim, não sei que momento você está. Mas quando a gente convida como igreja para a gente ter esse devocionário que a gente tem usado aqui dia a dia, semana a semana. Estamos usando o devocionário do pastor John Stott, um devocionário lindo que passa pela Bíblia toda. Para quê? Para que a gente seja alimentado com a palavra do Senhor. E o texto bíblico ali, o ensino, chegue para o nosso coração para logo no nosso levantar. Primeira coisa, que seja alimento do Senhor. Alimento do Senhor para a nossa vida. Para quê? Para você ter disciplina, mas uma disciplina que não é não é fazer, mas quem disse que graça e esforço estão em conflito? Dallas Willard, um pastor, aliás, ele não era nem pastor, ele era um teólogo e filósofo cristão, uma das mentes mais brilhantes que a igreja já teve no século XX para o começo do século XXI. Pastor americano, teólogo, professor americano, filósofo. Se você quiser ler textos mais profundos e densos, leia Dallas Willard, mas se prepare. Mas ele fala, uma das suas frases, é que a graça não é o oposto de mérito, de esforço. É o oposto de mérito. Presta atenção nisso. A graça é o oposto a mérito. Graça e mérito não está na mesma linha. Nós se esforçar na fé, na caminhada. Olha para a caminhada da igreja. Olha, dá trabalho conhecer a palavra de Deus. Dá trabalho caminhar nas verdades aqui do Senhor e ir aplicando na nossa vida. Dá trabalho participar com regularidade numa igreja cristã. Dá trabalho, tem que ter diligência, firmeza, ter os compromissos financeiros com uma igreja local, porque ao você reorganizar sua vida financeira honrando ao Senhor por meio da igreja local, as suas finanças entram em ordem também, porque você vai ver a graça do Senhor fluindo, fluindo e fluindo. Mas não mistura as coisas. Você faz isso porque há um esforço em aprender e colocar as coisas no lugar. Há esforço em colocar o casamento em ordem. Não é só orar aqui na frente e vir aqui chorar uns 10 minutos e sai e o casamento está consertado. Há esforço em juntar pais e filhos e ter que ter uma conversa à mesa que é de perdão, que é de conserto, que é de orientação. Porque, meus irmãos, a igreja, pregamos a palavra, aprendemos, sentamos à mesa, servimos, mas cada pai e cada mãe aqui, o discipulado da mesa com seu filho e com sua filha, é sua responsabilidade e dá trabalho. Tem que organizar tempo, valores, atenção. Irmãos, eu tenho 2 meninas em casa, eu sei que é isso também. Então, vai colocar a vida conjugal em ordem? Dá trabalho. Vai colocar a saúde em ordem, porque também é bíblico? Dá trabalho. Vai reorganizar aquilo que você come ou deixa de comer? Tal, dá trabalho. Reorganizar o seu currículo para Deus te abençoar com a porta de emprego? Dá trabalho. Mas sabemos que é a graça que nos sustenta. Sabemos que não é o nosso mérito no final das contas. É a misericórdia de Deus sobre nós. Mas a nossa caminhada de vida nessa terra até o dia do Senhor é colocar a nossa vida numa luta pela fé. Estamos em luta, irmãos. Estamos numa batalha. Nós somos um exército do Senhor nesta terra. Presta atenção, tem gente que não vive nessa condição. Tem gente que é turista da fé. Aqui eu não estou falando só sobre passar pela igreja, eu estou falando na condição que você vive. É turismo. É turismo religioso, você sabe do que eu estou falando. E você faz parte, você está em Cristo, você faz parte de um exército do Senhor. Por isso que é uma postura diferente daquilo que eu me esforço na palavra do Senhor para aprender e viver. E eu sei que é pela misericórdia, porque eu sei que a justiça de Deus foi creditada a mim por promessa. Ah, Senhor, mas tem misericórdia. Vamos terminar? Paulo fala aqui em Romanos 4,13. Promessa a Abraão, a seus descendentes aqui, que ele seria herdeiro do mundo, não através da lei, mas através da justiça da fé. Voltamos para esse mesmo ponto.
Irmãos, o texto está falando de Abraão e todos os seus descendentes serão herdeiros do mundo. Mais uma vez, há pessoas que não são herdeiras dessa palavra. Infelizmente. Mas se você está ouvindo hoje a palavra, Senhor, que hoje seja dia da tal salvação. Que hoje seja o dia de você se tornar herdeiro, porque é pela fé, é por crer. Mas a questão aqui, você que é descendente de Abraão, se você confiar em Deus para a justiça, como Abraão fez, e de acordo com aquilo que nós já lemos em Romanos capítulo 4, versículo 11, você herdará o mundo, como diz aqui essa promessa, colocando a sua confiança em Deus. Porque a sua confiança em Deus é por meio de quem? De Jesus Cristo. Tudo é sobre Jesus, irmãos, no final. Tudo é sobre Jesus. Sem Jesus, herdaremos a ira de Deus. Mas com Jesus, bendito seja o Senhor. Ele já fez. Por isso que eu quero terminar com aquela maneira que a gente começou. Temos duas heranças diante de nós no nosso futuro. Uma promessa é herdar o mundo, um novo mundo. Outra é herdar a ira. O que você vai herdar, afinal de contas? Uma das questões que a gente fala como igreja, e nós estamos diante de vivermos isso na nossa comunidade daqui a algumas semanas, alguns dias, é que todos aqueles que creem no Senhor Jesus, como seu Senhor e Salvador, afirmam isso daquilo que Jesus fez na tua vida por meio do batismo. Eu afirmo. Tem uma oportunidade agora de você afirmar aquilo que o Senhor fez, também passando pelas águas do batismo. Mas lembrando, foi acreditado. Foi acreditado a mim por essa justiça, por causa de tudo aquilo que Jesus fez. A minha pergunta para você é: você crê em Jesus? Você crê no Senhor como teu Senhor e Salvador? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar. Nós vamos cantar aqui brevemente, tá bem? Vamos orar? A pergunta hoje, nós terminamos, é isso. Você crê? Você crê? É acreditado a você pela fé. Não é sobre nada mais, não temos como acrescentar nada a isso. Que o Senhor te sustente, te guarde, e aí você viva em obediência. É isso que você crê. Vamos orar. Pai querido, bendito seja o Senhor, Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque cremos que é pela fé que essa justiça é acreditada a nós por meio de Jesus Cristo. Tudo que o Senhor fez na cruz, por meio de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor agora nos acredita. Acredita aqueles que creem naquilo que Jesus fez. Bendito seja o Senhor, Deus da minha salvação. Assim eu oro, Pai, para aqueles que chegaram aqui hoje. Talvez hoje o coração está movido por alguma situação momentânea dessa vida. Tantas são as lutas que a gente enfrenta, que cada um aqui enfrenta, mas, Senhor, nos lembra hoje da tua salvação e daquilo que é acreditado a nós pela fé em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, peço que hoje haja no coração de cada um que é herdeiro dessas promessas. Oh, Senhor, que haja um novo vigor no coração. Que haja hoje, oh Pai, nas forças de cada um de nós aqui, um renovo que só pode vir da obra do Teu Espírito Santo em cada um de nós. Renova a alegria, renova a satisfação do coração, renova o nosso olhar para tudo aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Que haja um renovo na igreja do Senhor, ó Pai, porque estamos vivendo dias difíceis, não apenas na nossa nação, mas dias difíceis neste mundo afora, por causa de tanta pressão contra aqueles que são do Senhor, contra a Tua igreja, mas nos sustenta, nos guarda. Mas, Senhor, faz também hoje ser o dia de salvação, aquele que está longe de Ti. Faça hoje ser dia da Tua salvação a quem está perdido. Que hoje seja um dia de novo nascimento, de uma nova história, a quem coloca sua fé em Cristo Jesus. E obrigado, Pai, porque a sua justiça é acreditada pela fé. Por isso damos honra, glória e louvor ao Senhor por meio de Cristo Jesus que nos salvou.
E é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém.